Socialista marxista cultural escreveu esse livro dizendo o seguinte: eu sei como destruir a família monogâmica, erotizando crianças e adolescentes. Ele diz: liberem crianças para toda a prática sexual, deixem crianças manter relação sexual com cadáveres, com animais. Pais, mantenham relação íntima com seus filhos menores, incesto. Marcuse propõe liberar crianças e adolescentes a toda prática sexual. Ele contempla nessa sexualização, erotização dos jovens, ele contempla uma forma de causar uma metanoia. Quem estudou grego aqui? Metanoia. Interessante, o termo grego, que algumas outras áreas do conhecimento também conhecem. Ele propõe uma mudança de mente. Metanoia é mudar a mente. Mas não é mudar a mente vagamente, mudar o sistema operacional do pensamento do ser humano. A erotização das crianças, adolescentes e jovens, na visão de Marcuse, formaria uma nova sociedade. Olha o que ele diz: ao erotizarmos crianças e adolescentes, digo eu, ele fala assim: ao mudar o valor e extensão das relações libidinais, significa erotizar crianças. Ao erotizar as crianças e adolescentes, nós vamos levar à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. E ele finaliza: ao erotizar crianças e adolescentes, nós vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Fecho aspas. Há um projeto ordenado, há um projeto pensado, formulado. A erotização das crianças faz parte desse projeto, não é um fim em si mesmo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui assim? Está ficando claro, gente? Está fazendo sentido porque as creches, os professores em creches são treinados a masturbar crianças? Está fazendo sentido porque desenhos animados estão induzindo crianças ao sexo, ao lesbianismo, à homossexualidade, apresentada a crianças de 4 ou 5 anos? Está fazendo sentido porque fazer dinâmicas no banheiro com meninos, em que meninos pegam no pintinho do coleguinha para combater o machismo? Exemplo de Palmas, no Tocantins. Será que faz sentido em Campo Grande a professora dar a dinâmica seguinte para meninos de 10 anos? Meninos e meninas, hoje é sexta-feira e vocês terão um dever de casa. Segunda-feira vocês vão trazer uma redação. Qual o tema, professora? Vocês é que vão escrever. Vocês têm o dever de beijar a boca de 3 meninos e 3 meninas. Bissexualidade. E vocês vão me escrever sobre a bissexualidade uma redação na segunda-feira. Sobre como se sentiram meninos beijando meninos na boca e depois beijando meninas na boca. Eram meninos de 10 a 12 anos. Faz sentido para vocês? Não são loucos. Faz parte de um projeto político erotizar crianças. Está tudo aqui, é público. O socialismo nasce com um sistema operacional demandando a seguinte ordem: destrua a família. E a ordem agora é cumprida nas nossas creches e escolas. Os pais não acompanham os filhos muitas vezes não percebem o que estão estudando. Os pais ficam sabendo semanas depois. É isso que nós vamos ver nesse caso aqui, um caso triste e um caso muito real do que está acontecendo nas creches brasileiras. Com essa introdução sobre o que o socialismo pensa da família e como o socialismo prevê nos escritos. Vocês têm que ler isso, gente. Senão fica parecendo que é a teoria da conspiração. Não, é livro, são livros. Agora faz sentido isso que vocês vão assistir, que ocorreu numa creche, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas para lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio.
Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa e que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-la da escola, ou do contrário, que eles me tiram a professora e a pedagoga. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos aproveitar aqui. Dá para ver? Uma criança, menino ou menina? Um menino travesti de 5 anos de idade. E mais à frente. Essa capa foi eleita a capa do ano de 2015, a melhor capa do Brasil. Nova Escola, uma revista dirigida a professores, onde propõe que as crianças sejam apresentadas às crianças, em todas as creches do Brasil, a possibilidade. Quem sabe não haja mais meninos que queiram ser meninas quando crescerem. Isso é tema de apresentação lúdica nas escolas de Rio Verde, de Goiânia, de Brasília, do Brasil todo. Material didático, segundo ano, crianças de 8 anos de idade, do MEC. Esse material didático. Eu estou dando exemplos rápidos, tá, gente? Eu não vou me debruçar sobre isso. Eu estou apresentando fatos. Aula de quê, gente? Ciências. Não é? Meninos de 8 anos. Parece bom, não é? Olha o que tem dentro dele. Aula sobre bigamia. Crianças de 8 anos, aprendendo que nos Estados Unidos, Joy e seus 24 filhos e 3 esposas. O que está sendo ensinado aqui é crime no Brasil. Mas está no material do MEC, com brasão da República e tudo. Com finalidade pedagógica. Bigamia. Há materiais didáticos que tratam com crianças de 6, 8, 10 aninhos, bissexualidade. Tema complexo. Tema complexo, até para um adulto. A criança de 6 anos está tendo esse tema em sala de aula. A pergunta é: a Constituição e as leis devem ser respeitadas também na escola? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Essa é a pergunta. O Código Penal deve ser respeitado em sala de aula, gente? Tem vigência o Código Civil em sala de aula? Ou será que na escola não? As leis não têm aplicação que tem no mundo comum, ordinário. O que estamos vendo aqui é que a Constituição de fato não é respeitada nas salas de aula. O que estamos vendo aqui é que o Código Civil, o Código Penal não é respeitado. Porque se fosse respeitado, o primeiro parâmetro constitucional é que criança é sujeito de direito, não objeto de pessoas ou ideologias. Primeiro parâmetro, criança é sujeito de direitos, não objeto de pessoas, inclusive família, professores, ou de ideologias, seja ela qual for. Quero dar o primeiro referencial ao artigo 227 da Constituição. E agora eu vou ministrar para vocês o conhecimento da lei. Que ordenamento jurídico brasileiro fala sobre criança? E agora vocês vão formar um convencimento fundamentado sobre o que acabamos de ver. Não se trata aqui de estimular ninguém aqui, não gosto, acho que não. Não é eu acho, é a Constituição não autoriza. Não é que eu acho, é crime. Você não vai sugerir a uma mulher que foi vítima de uma violência sexual: olha, eu acho que é errado. Concorda? Você acha que é errado o estupro, mulher? É isso? Hein? Não. É crime. Prenda esse homem. Sim ou não, gente? Eu estou exagerando? Não. Você não vai chegar lá:
Eu acho errado estuprar uma mulher. É assim, gente? Mulheres, me ajudem, mulheres. Eu quero que você fique indignada comigo. Não, doutor, eu não acho não. Está no Código Penal. Isso, fica com raiva, mulher. Você fica indignada. Porque aí nós vamos usar o mesmo parâmetro nas escolas. Porque se você não sentir na sua carne, parece que eu acho, não. Artigo 227 diz que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento e possuem prioridade absoluta no respeito aos seus direitos. Mais do que isso, a Constituição estabelece que crianças e adolescentes possuem fragilidade psicológica. É a Constituição, no artigo 21, inciso 16. Não precisa decorar, não. Eu estou dando os fundamentos para você já entender. Além de ser pessoa em desenvolvimento, a criança possui fragilidade. O que significa isso, fragilidade psicológica? O artigo 21, inciso 16 da Constituição, ordena a União Federal, classifique de forma indicativa os programas de rádio e televisão. Classificar de forma indicativa significa indicar para a sociedade o que é apropriado, porque crianças merecem respeito na sua dignidade humana especial. É o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 78, parágrafo único. Olha o que ele diz. Ele diz que as revistas que possuam mensagens pornográficas ou obscenas, revistas com mensagens pornográficas ou obscenas, devem ser lacradas com um plástico opaco. Não é apropriado para crianças mensagens pornográficas ou obscenas. O artigo 79 é categórico. Revistas, publicações dirigidas ao público infanto-juvenil devem respeitar os valores éticos da família. É lei no Brasil. É lei no Brasil. Não é eu acho, é lei. Lei é sugestão, gente? Não. Lei é ordem. Precisamos resgatar a cidadania nas escolas, nas famílias, em relação à proteção das crianças. As crianças estão sendo tratadas como objeto de pedagogos que não conhecem a lei, objeto de professores que não conhecem a Constituição, e até mesmo de famílias. Pais estão ministrando conhecimento abusivo aos filhos, violando o direito dos filhos. Então é preciso resgatar a cidadania, resgatar os princípios centrais. O Código Penal estabelece, eu quero trazer para vocês uma descrição muito simples. Aquele que apresenta a criança, ou faz a criança presenciar relação sexual ou ato libidinoso, pratica crime. 218A do Código Penal. É crime passar um filme pornográfico para a criança. Está acontecendo em salas de aula, gente. Vocês não estão sabendo, as famílias estão sendo enganadas. Os seus filhos vão para a escola, você está achando que eles estão aprendendo português, matemática. Nisso vamos muito mal, por sinal. A educação brasileira é uma tragédia. É uma tragédia. Nas avaliações internacionais, somos penúltimo ou último. Recentemente, agora, em 2013, avaliou-se o conhecimento dos alunos brasileiros sobre ciências, raciocínio lógico e matemática. Fomos o penúltimo em 65 países. Os alunos brasileiros não sabem contar, não sabem ler. Naquilo que a escola devia fazer, e é sua tarefa, ensino, português, matemática, nisso faz muito mal. Vamos muito mal. Isso é público, é internacional. E agora quer instalar ou instaurar uma nova matéria, erotização das crianças, nas vestes de quê? Direitos humanos. Apropriam-se de direitos humanos, dizem que a aula é sobre dignidade humana, dizem que a aula é sobre educação sexual, é o que dizem. Na verdade, usam a placa bonita. Todos nós somos favoráveis a direitos humanos, a combater a discriminação, mas o que eles estão fazendo é se apropriando de uma causa nobre para, na verdade, violar a lei. E que lei estão violando? Violando o Código Penal. Porque quando apresentam imagens, a professora, lembra da reportagem da Record? Que dever de casa ela pediu para os alunos fazerem? O que é boquete? Meninos de 10 anos. Como 2 homens transam? O que é sexo grupal? Vocês leram o que estava ali? O dever de casa na escola foi para eles pesquisarem toda a sorte de comportamentos sexuais adultos.
Sabe como foi descoberto? 2 semanas depois, as crianças viram tudo na internet. A mãe desconfiou porque a filha mudou de comportamento. Essa professora tinha que ser punida criminalmente. A coordenadora pedagógica também. É código penal nela, sim ou não, gente? Sim. Ah, não, vamos conversar com ela para ver se ela se arrepende. Uma ova. Estamos aqui resgatando a cidadania. Ou você também vai orar para o estuprador se arrepender. É isso, mulheres? Não, né? Eu gosto das mulheres porque vocês são muito sinceras. Não, né? Então por que vai orar para o professor que pratica uma anomalia dessa com seus alunos? Quem descumpre a lei tem que ser tratado com a lei. Não estou querendo que ninguém sofra, não. Eu estou querendo que ele pague pelo mal que fez. Isso é cidadania. E todos nós aqui, quando fizermos o mal, estamos sujeitos a pagar por isso. Por que o professor não? É preciso resgatar a cidadania em sala de aula. Além disso, depois de ver tudo aquilo, a mãe vendo a alteração de comportamento da filha, a mãe foi lá e pressionou. O que foi? Recebeu o quê? O material, o dever de casa. Prova material de um crime. Cidadania é querer respeitar os seus direitos, mas é respeitar também o direito dos outros. E o que estamos vendo? O desrespeito, não só às crianças expostas a isso. A segunda vítima desse processo são as famílias, porque, de acordo com a Constituição brasileira, artigo 229, a família tem a competência para criar e educar os filhos. Está na Constituição, é regra. É uma regra constitucional. Quem é base da sociedade, gente? A escola? Partido político? Quem é? A família. Norma constitucional 226. A Constituição fala nobre da família. Base da sociedade. Merece especial proteção do Estado. Artigo 229. A competência para criar e educar os filhos é da família. Mais do que isso, artigo 1634 do Código Civil repete a competência. A criação e educação dos filhos é direito da família. No caso do Código Civil, fala os pais. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, uma lei tremenda no Brasil, ela estabelece isso. Olha que lei bonita. Ela vale como Código Penal, como qualquer coisa, como Código Civil. É uma lei vigente no país. E ela determina o seguinte, olha, vou ler para vocês. Artigo 12 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tem esse nome esquisitão, Convenção Americana dos Direitos Humanos. Mas vale como Código Civil, é uma lei. O Supremo diz até que tem supralegalidade. Artigo 12. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas próprias convicções. É a escola que tem direito? Não. Os pais têm direito a que os filhos recebam. Significa que os pais podem ministrar o conhecimento moral e religioso? Sim, mas muito mais do que isso. O direito a que os filhos recebam significa o seguinte: a minha filha Maria Clara está sentada aqui, tudo bem? Vocês estão vendo ela? Brincadeirinha. A minha filha está aqui. Quem tem filhos aqui menores de 18 anos? Imagine seu filho aqui, ok? Se você é pai, mãe ou responsável, legal. O que essa norma está dizendo, e é norma obrigatória, não é conselho, é lei, é ordem. Qualquer pessoa, avô, cunhado, vizinho, professor, qualquer pessoa que for falar de tema moral ou religioso com o seu filho, com a minha filha, antes tem que pedir autorização a você. O que são temas morais ou religiosos? Vamos ficar no moral. Qualquer tema sobre sexualidade é moral. Então o que o artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana está dizendo para nós é o seguinte: escola, muito bem-vinda. Escola, muito bem-vinda em cooperar com a família na educação sexual dos seus filhos. Perceba que quem coopera é a escola com a família, e não família com escola.
O protagonismo na criação e educação dos filhos é da escola, gente? Não, é da família. É legal, é constitucional. Mas a escola pode cooperar. Mas olha, escola, professores, quando vocês quiserem dar ministração sobre educação sexual, ou temas da sexualidade, ou moral, primeiro vocês têm que ir até as famílias dos alunos e dizerem: gente, queremos trabalhar esse tema com vocês. Fala para os pais o que vocês querem fazer de aula para os filhos. Os professores da educação têm que ter a dignidade de respeitar a Constituição e as leis, que determina que é a família que tem direito, são os pais que têm direito que os filhos recebam a educação moral que estiver de acordo com as convicções da família. Se a educação quer dar aula às escolas, se a educação quer cooperar com a família na formação moral dos alunos, deve apresentar aos pais o projeto pedagógico, o material didático, o conteúdo e a forma que vão trabalhar. Os pais então recebem aquilo e a família tem que autorizar. Se a família não autorizar, a escola não pode ministrar. Por que tudo isso, gente? Por que todo esse protagonismo da família? Alguém pode perguntar: não, a criança não é sujeito de direito? Sim. Mas a criança parece objeto dos pais? Não. Não. Os pais também têm limites. Eu expliquei aqui o crime do corrupção de menor do 218B, que é apresentar filme pornográfico. Se o pai apresentar para o filho, ele está cometendo um crime, pode perder a guarda do filho. Se a mãe exagerar nos castigos, ela pode ser punida criminalmente, pode perder a guarda dos filhos. A família também está submetida às leis. Ok? Professores, pais, mães estão submetidos às leis. Essas normas penais, claramente. A lei dos maus-tratos, o crime de maus-tratos, artigo 136 do Código Penal, se aplica aos pais, como também aos professores. Ok? Existem normas universais de proteção à criança, como sujeito de direito, que se aplica a qualquer pessoa. Mas aqui eu estou dizendo o seguinte: por que a lei dá tanta autoridade aos pais na formação moral dos filhos? Eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, há uma razão muito material. Quem vai nas sarjetas da rua pegar o filho dependente de drogas? O professor que é favorável à liberação da maconha? É? Os pais. Quem tem que levar a filha grávida na adolescência para o hospital e vai ter que arcar com a responsabilidade por aquela criança? São os professores que estimularam a sexualidade dos alunos? Não. Quem vai ter esse ônus social, psicológico? Os pais. O artigo 932 põe uma cereja nesse bolo. Os meninos invadem as escolas, quebram tudo, adolescentes, motivados por professores, sindicatos que estão dizendo: vai lá, entra lá, é a revolução. Muito bem. As autoridades constituem o dano, verificam os danos nas escolas. Imagina quem pela lei é obrigado a pagar. Nossa, artigo 932, inciso 1º, determina: todos os danos causados pelos filhos menores são pagos por quem? Os pais. Os pais pagam sempre a conta, sim ou não, gente? Pais que eu estou falando é pais ou responsáveis. Quem paga a conta são os pais e mães e responsáveis. Não faria sentido todo o ônus jurídico de sustentar, de preocupação, de levar na escola. Toda preocupação é nossa. O Estado dá muito pouco. Agora o Estado quer dar ideias de sexualidade para os nossos filhos sem a gente saber, sendo que as consequências desses atos, quem vai pagar? Os pais. Viola a lei. Aqui eu estou argumentando com vocês o porquê que a família tem que ter o protagonismo. Vocês poderiam argumentar: mas existem muitas famílias que não cumprem seu dever. Sim, mas existem muitas que cumprem. Sim. Vamos aplicar a lei àquelas que não cumprem. Vamos conhecendo a lei. Professores, vocês são a terceira vítima. Se eu falei que as crianças são vítima, que a segunda vítima são as famílias, a terceira vítima desse processo são os professores. Como assim, professores? Não são eles que dão a aula? Eles não são vítimas, eles são agentes do dano. Não. Muitos professores, eu diria a maioria dos professores, são homens e mulheres de bem. Muitos estão ministrando esse conhecimento aqui contra a vontade, mas vem de Brasília.
a Secretaria de Educação, os gestores locais que obrigam. O professor diz, eu não sei o que fazer. Agora você sabe. É ilegal, é inconstitucional, pode ser um crime. Com o conhecimento das leis, eu quero dizer para vocês, a maioria dos professores são homens e mulheres de bem, só que não conhecem a lei, não sabem o que fazer. Conhecendo a lei, conhecendo as decisões judiciais que dizem não, não pode. Em Brasília, uma menina pegou um livro na biblioteca da escola privada. O livro era infantil, pela capa era infantil. Eu alerto a vocês, não comprem livros mais pela capa, livros para crianças não. Pode ter um patinho com um gancinho, leia o que está dentro. Porque nesse livro dessa criança de 11 anos, tinha descrição de atos sexuais, atos libidinosos, masturbação, sexo oral. Era um livro pornográfico para crianças. Na biblioteca da escola. Sabe o que aconteceu? A criança estava lendo o livro, o pai percebeu o livro, foi lá e pegou o livro. Quando ele viu o conteúdo, o pai não duvidou. Chamou o herói. Quem é o herói dessa causa? Advogados. O advogado sabe muito bem o que fazer. O advogado entrou com ação de danos morais. Nesse caso, lembra, não havia um professor ministrando, preste atenção. A criança pegou o livro, onde? Na biblioteca da escola. Pelo simples fato de o livro estar disponível na biblioteca da escola particular, a escola foi condenada a R$30 mil por dano moral. No vídeo que assistimos, essa professora que ministrou esse conhecimento abusivo criminoso, além de demitida, ela seria condenada por aluno R$5 mil. 5 vezes 30, matemáticos, 150 mil. Eu vi numa revista uma BMW X1 por 145 mil. Você ainda paga o IPVA. Vocês estão pensando assim, você está rindo da desgraça dos professores, dos maus professores. Os maus professores merecem o mesmo destino de qualquer pessoa que pratique ilícitos. O que eu venho fazer aqui para vocês e trazer para vocês é a ideia da cidadania. Como você cuida do seu carro? Quem tem carro aqui? O pessoal gosta de andar a pé, pelo visto, né? Se alguém bate no seu carro, o que você faz? Opção número A, você desce para orar por ele. Você acabou com a traseira do meu carro, mas quem sabe não é o momento aqui dessa união, e ele bêbado, claro. Opção A é essa. Opção B, você liga para o seguro, faz boletim de ocorrência, e se ele estiver bêbado, você vai falar para o delegado, prendam esse bandido. Achou forte, é? Leva para casa. Opção A ou B, gente. Você não está afim de ter problemas, né? Opção B, né? Se alguém arrasa o carro, você vai querer a reparação, não é, gente? Ou não? Não tenho dúvidas. E por que quando alguém arranha as crianças, a gente tem outra atitude? Trate as crianças com a mesma dignidade com que tratamos nossos carros. Esse é meu clamor. Que tal? Eu não estou sendo irônico, não. É para dar um referencial de cuidado. Eu acho que as crianças merecem o mesmo cuidado que um carro. É ou não é? No mínimo. No mínimo. Porque se a gente cuidasse das crianças como cuida do carro, não estaria nessa situação. Para as igrejas em especial, né? Os nossos irmãos cristãos, católicos. A gente fala para todas as pessoas que têm fé. Que tal? Uma prova de amor para os filhos será tratar as crianças da sua igreja, pastores, com o mesmo amor com que você cuida do seu carro. Se você souber de que uma criança foi abusada na sua igreja, você vai fazer um boletim de ocorrência. Não gostaram? Não? Muito pesado? Você vai tomar o partido daquele que está sendo abusado.
Você vai investigar, você não vai ser precipitado. Essa é a atitude que a gente espera de uma sociedade civil que começa a tratar, e eu digo isso com tranquilidade. Fique tranquilo. Se conseguir cuidar das crianças melhor do que o carro, é um mérito. Mas se a gente conseguir a dignidade para as crianças dos carros, mexe com o carro da gente, não é? É ou não é? Se mexer com o meu carro, eu fico bravo. Lá em Brasília, um pai ficou muito bravo, porque o filho foi escrever, amo meu pai, na lataria do carro. O pai revoltado. Bateu tanto na mão do menino, que ele teve que amputar as 2 mãos. Perdeu a... Desgostoso, o pai cometeu suicídio. Cuidem das crianças com o mesmo amor que você cuida do carro, porque se aquele pai orasse para a criança, não, você merece a mesma dignidade que o carro. Caso triste, mas que revela a nossa situação geral, não é desse pai, tragédia familiar dessa. Imagina se que ele bateu tanto na mão do menino, e aquilo gerou um processo, os médicos devem saber. A criança ficou com as 2 mãos amputadas, e perdeu o pai. Tudo por causa do amor ao carro. Eu venho trazer para vocês, na verdade, mais lágrimas do que qualquer coisa, né? As lágrimas e o luto são necessários para nós, porque revelam um estado deplorável. Eu não posso culpar apenas os que estão fazendo mal, não é isso. A gente não pode ter um inimigo para dizer que ele é culpado. Nós temos uma parcela de omissão, de silêncio. Precisamos agora nos arrepender, é o processo natural. Eu não sei se você errou, eu talvez não saiba dos meus erros. A minha esposa sabe melhor do que eu. Ela vê o mal que eu faço, que eu não vejo. De modo que, de alguma forma, todos nós podemos refletir sobre isso. Não elejamos ninguém como alguém para atacar. Nosso dever aqui é trazer a cidadania de volta. Porque sem cidadania, sem o respeito às leis, nós não vamos poder nem exigir nossos direitos, nem respeitar o dos outros. Eu queria finalizar com uma abordagem tática de como o inimigo se vale daquela esfera de temas nobres para praticar o mal. Aqui nós vemos uma representação clara disso. Esse menino, aquela criança travesti com 5 anos de idade, ele existe, não é um boneco de cera. Ele é real. Ele tem nome, tem família. Põe na capa, e essa é a estratégia tática desses movimentos ativistas sexuais. Eles põem na capa das causas deles pessoas reais que sofrem. Essa criança sofre. Ok? O objetivo é trazer a dor verdadeira. Eles trazem dor verdadeira. Gays que foram mortos selvagemente. Lésbicas agredidas. Então, há sempre alguém real que verdadeiramente sofreu um dano. E aqui nós estamos vendo algo. Só que o que eles fazem? A ideia é apresentar a dor individual e propor, a pretexto de proteger este indivíduo, eles propõem uma política pública para todas as crianças. Eles usam essa criança. Quer ver a prova de que estão usando? Compre essa revista. Vocês não vão ver aí dentro, em nenhum momento, um pedagogo, um psicólogo, dizer assim, vamos investigar. Por que o menino de 5 anos está erotizado dessa forma? Ninguém propõe investigar. Nenhum dessa pedagogia, desses ativistas sexuais, propõe investigar por que essa criança está erotizada aos 5 anos. Não. Eles propõem ali, como lidar com um aluno que se veste assim, uma reflexão sobre sexualidade e gênero. O que eles propõem é que ele nasceu assim. Qualquer promotor, delegado, professor, com mínima prática, já viu e cansou de ver casos de crianças erotizadas. Por quê? Porque foi abusado sexualmente. Porque foi induzido
Eu tenho casos e casos nos livros aqui de pessoas que vestiam menino de menina, mães que queriam ter filhas. E como queriam ter filhas, qual foi o resultado ao ter um filho? Quando o menino nasceu, vestia o menino como menina, não só vestia, chamava de Rosa. Caso real, de Curitiba. A mãe queria ter filha, mas teve filho. Então, na verdade, desde cedo, criava aquela criança como menina. Colocava brinco, colocava as coisas de criança. Ela era tratada, esse menino era tratado como menina. Esse tratamento sistemático pela própria mãe ficou encoberto. Quando o menino chegou, não esse, mas esse caso que eu estou mencionando, quando ele chega na escola, na pré-escola antigamente, as professoras disseram, puxa, nasceu gay. Não nasceu gay. Investigando o caso, descobrimos todo esse processo patológico da mãe, que por querer menina, quando teve um filho, transferiu para o filho toda a sua vontade de querer menina. Quem já viu um caso assim, gente? Levante a mão. Levante mais. Olha a quantidade. Quem não está vendo? Olha aqui. Eu já vi vários, pelo menos 30 aqui, 20 a 30. É muito comum. Mas essa pedagogia não pode fazer isso. Por quê? Porque essa pedagogia tem um viés ideológico. E ele usa, essa ideologia socialista especialmente, usa as pessoas. E como eles querem crer e fazer todos crerem que nasceu assim, não pode admitir investigar. Por isso não propõe investigar. Cruéis. Usam a dor de uma criança para seu propósito ideológico. E cobrem tudo com o quê? Pedagogia. Eu estou dando um pequeno exemplo que ficou visível em 2015. Não. Essa criança merece respeito. Ela quer ser mulher quando crescer. Ela diz que ao crescer vai ser mulher. Vai se casar com um homem. A criança de 5 anos tem capacidade de decidir, gente? Tem ou não? Aplica a ideologia de gênero para a alimentação. Vamos? A ideologia de gênero se baseia no seguinte princípio: a criança tem capacidade de decidir sobre o que quer fazer da sua vida sexual. Passamos agora então sobre alimentação. A criança quer comer fezes, deixa ela comer fezes. Ela sabe o que está fazendo. É isso que a ideologia de gênero significa no âmbito da alimentação. O que dizer da sexualidade? A criança tem que ser cuidada sim. Se está com distúrbio, pode ser metabólico, pode ser biológico, pode ser comportamental, pode ser até mesmo de transtorno mental. Várias causas podem estar por fora disso. No meu principal livro dessa palestra, eu dou no final aqui orientações ao lidar com crianças em desenvolvimento sexual especial ou precoce. Essas orientações são de um investigador. Eu sou investigador. E eu passo para vocês um protocolo, um checklist. Faça essas 10 perguntas para a família. E se você tiver as respostas, você vai identificar processos patológicos, ou familiares, ou sociais, ou de abuso, que levaram crianças a se tornarem precocemente erotizadas. O que eu proponho para vocês? Formação. Eu trago para vocês um treinamento, não são livros, gente, é treinamento. Professores, pastores, padres, lideranças sociais, vereadores, não importa, advogados, conselheiros tutelares. É uma formação de urgência. Eu não sou um professor. Me vejam como uma ambulância do SAMU. Eu atendo só emergências. Eu não sou um cirurgião, eu sou um bombeiro. Eu venho acudir na necessidade. São livros destinados, primeiro, a proteger quem cuida. Eu trago um livro para vocês, Soluções para Conflitos. Como lidar com loucos. Alguém aqui está lidando com loucos, além de mim, ultimamente? Como lidar com pessoas perigosas. Como agir. São protocolos de um promotor, de um delegado. São 25 anos na justiça brasileira, inclusive fora do Brasil, dizendo, olha, toma cuidado assim, faça assim. É um livro de orientação para as pessoas estarem seguras ao cuidar de crianças. O livro do professor e da família, Manual do Professor. Tudo que a escola e as famílias precisam saber sobre leis e justiça relativas à escola e à educação. Essa é a lacuna do professor e da educação brasileira e das famílias que não conhecem seus direitos. E aqui eu digo, como exercer esses direitos de forma sábia. Não adianta ficar botando o dedo na cara de ninguém, gente. Tem que ter sabedoria.
Às vezes o calar fala mais do que o falar. Às vezes o silêncio é mais poderoso que a nossa fala. Temos que descobrir esses momentos, porque se você falar quando devia ficar calada ou calado, você vai ter problemas muito sérios. O livro muito importante é esse aqui, Conflitos e Violência na Escola. É um livro prático para família e professor. Como prevenir o abuso contra crianças. O que fazer depois do abuso? Aqui está o conteúdo de 5 palestras. Eu gostaria muito de ver aqui professores, estudantes de direito. Eu queria inspirar você, não que você use tudo que eu estou dizendo, mas te inspirar. Mulheres, especialmente vocês mulheres. Aqui está o teor completo das minhas palestras. Use, ponha a sua experiência, melhore. A minha ideia aqui é que você se torne talvez um capacitador de professores aqui nessa cidade. E nas cidades próximas, muitas cidades próximas. Eu queria levar vocês a pensar que Rio Verde é muito maior que Rio Verde. Quantos habitantes de Rio Verde? Você não está sabendo o tamanho de Rio Verde. Não é 210. No meu cálculo, 450. Peguem os 30, 40 municípios à volta. Até metade de Tumbiara. Você vai ver que Rio Verde é muito maior. Vocês podem alcançar muitas cidades. Vocês são modelo para muitas cidades. Eu queria inspirar vocês a descobrirem isso. O teor de toda a palestra e mais está aqui. Orientações sobre sexualidade infantil. Esse é o kit, rosinha, é o kit de formação, de treinamento. Eu trago vários materiais e queria falar só dos DVD, gente. O DVD azul, para proteger os nossos irmãos pequeninos, crianças. Eles devem assistir esse DVD. São desenhos animados sobre situações de abuso. É uma palestra também. Tem lugares que me pedem para eu dar palestra de uma história disso aqui. Eu chego lá, passo a historinha animada. Eu não sei se roda aqui, mas não tem um som. Eu passo a historinha animada e dou palestra para professor, para pais, ou até para crianças. Igrejas, vocês podem ir ao Ministério Infantil de outras igrejas, levando a prevenção do abuso. É o azul. A criança assiste o azul, tá? O amarelo, gente, o amarelo não. O amarelo é para a família, não é para a criança. Esse aqui é como investigar crianças. Eu sou especialista em investigar esses bichinhos aí. Sou craque, eu sou águia. Psicólogos, tem psicólogos aqui, assistentes sociais? Tem? Você também é águia, só que eu sou do ponto de vista assim, pensa 25 anos investigando criança. As psicólogas da Vara da Infância de Brasília, eu me orgulho, porque eu tinha só 3 anos de promotor de justiça, quando elas não conseguiam identificar um caso, Dr. Shelby, vem aqui acudir a gente. Mas eu não sou psicólogo, não, o senhor consegue coisas que a gente não consegue. É um jeito meu mesmo. E aí eu passo para vocês no DVD amarelo, tudo que eu sei para investigar criança. Tem a historinha da mãe investigando o filho, uma situação. Mãe investigando o filho é uma coisa. Tem a historinha do vizinho investigando o filho do vizinho, porque o pai pediu. Agora você não é parente, você é um amigo da família investigando um adolescente. E o terceiro caso, um professor investigando um aluno. Terceira situação, agora é um profissional investigando uma criança ou adolescente. Lembram? SAMU. Eu venho aqui atender um chamado que, infelizmente, eu chamo gritos silenciosos. As crianças estão gritando. Em sala de aula ninguém vai ouvir, você não está lá. Os professores, infelizmente, cada vez mais contaminados, não conhecem as leis. Precisamos inundar as escolas de cidadania. Não tem aqui argumento moral. Eu não uso argumento religioso nenhum. Aliás, para os cristãos, para os espíritas, para os ateus, que também são religiosos, tecnicamente falando, o direito constitucional à liberdade religiosa é o direito de crer e não crer. De modo que quem não crê em Deus também é religioso. O percentual de pessoas que me entregam como assessor é muito baixo. É triste falar isso. Eu quero que vocês acabem com a minha vida. Não, Rio Verde agora, todo dia uma ligação. Maravilha. Estou preparado também. Eu respondo tudo por escrito. Eu não digo nada para você através de, olha, faça... Eu tenho mais de 5.000 respostas. Vamos ver se você me surpreende com algo que eu não respondi ainda. Entende o que eu estou dizendo? Eu quero levar você a um entendimento, e naquilo que o entendimento que eu trouxe para você, você não consegue resolver um caso, eu vou te ajudar. Mas eu não posso ajudar alguém que não está treinado.
Eu não posso ser substituto para você. Eu sou um auxiliar para você. Especialmente as lideranças da cidade. Vereadores, advogados, lideranças religiosas, que eu prezo tanto. Que vocês estejam cientes de que a sua posição é a posição de autoridade sobre autoridades. E que você veja o chamado de defesa da criança, não como um dever de moralidade, não. É cidadania. Mas eu vim a Rio Verde porque eu sei que eu não venho aqui sem propósito. Nós vamos ver muitos frutos aqui. E os mais ousados, pensem nas cidades à volta de Rio Verde. Quem sabe a gente não faça em Rio Verde para toda essa região, 30, 40 cidades. Pessoas talvez em localidades que não justificariam ir lá, mas poderiam vir aqui ser capacitados. Ok? Muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe a todos. Doutor, existe algum tipo de movimento para impedir que o MEC continue divulgando esse tipo de material? Haja vista que ele fere a Constituição, por que o MEC continua fazendo esse tipo de coisa? É uma obra do governo federal atual? Como que o senhor explica isso? É um processo de várias décadas, onde a educação nutriu um sentimento de que o seu dever é cumprir cláusulas pedagógicas desconectadas das leis e da Constituição. Se você pegar os trabalhos, os escritos dos pedagogos, que eu respeito como profissionais da educação, mas que não possuem nenhum fundamento legal no que propõem. Vocês viram aquela coordenadora dizendo, são tabus que temos que quebrar. Quebrar tabus é o nome que a pedagogia dá para violar a lei e cometer crimes. É um eufemismo. Então, o que nós estamos vendo, dá um exemplo do planejamento da educação brasileira, os parâmetros curriculares nacionais. O que são os parâmetros curriculares? Orientações para toda a educação brasileira, por exemplo, sobre sexualidade. Se você espremer, se você ler esse conteúdo de formulação de políticas da educação, é um documento do MEC, ele não tem um momento que fala dos direitos da família. É como se o aluno fosse achado na rua. Não contempla a responsabilidade da família, nem o protagonismo da família, não. A educação vê o aluno como se ele não tivesse mãe nem pai. E mais do que isso, como se as leis do Código Civil, do Código Penal, não fossem aplicadas à sala de aula. Esse é o grave processo. Bom, esse é um grande problema, uma lacuna na formação jurídica de professores e dos gestores da educação superior, MEC e Secretarias de Educação. Não conhece a lei, não conhece a Constituição. Então, o que estamos vendo é esse processo também colaborar para a violação dos direitos. E o que aconteceu no MEC? Esferas de domínio, e que estão lá hoje, mesmo com o PMDB, mesmo com outros partidos, a mentalidade socialista na educação permeia todos os partidos. Lembro a você que os parâmetros curriculares nacionais, que instituiu ideologia de gênero nas escolas brasileiras, foi no governo do FHC, do PSDB. Esse pensamento está no PMDB, está em todos os partidos. É mais forte nos socialistas, sem dúvida. Os partidos socialistas, eles são veementes em dar ênfase a essa desconstrução da sexualidade das crianças e da família. O socialismo é como se o socialismo andasse a 120 por hora e os outros partidos a 80, mas andam também na mesma direção. Então, hoje é muito difícil falar de uma ação no MEC. Por quê? Por outro motivo. Não só a educação está contaminada. Tem estudante de direito aqui? Imagina quantos professores do direito estão contaminados. Ministros do STJ, ministros do Supremo, meus colegas procuradores. Eu estava agora num grupo de promotores da infância. Escutem bem. Homens preparados, mulheres preparadas. Eu faço parte desse grupo nacional, cerca de 200 promotores. Eu não sou promotor da infância, mas estou no grupo porque eles me reconhecem como autoridade. Estou lá para servir a eles. Os adolescentes invadiram as escolas. Qual o pretexto? Manifestação da opinião. Escute bem. Então, invadir escola e paralisar um serviço público fundamental, como
como meio de manifestar opinião, isso é legal? Parece intuitivo que não, né? Parar um serviço público, nem greve tem essa autorização. A greve tem assento constitucional. Um grevista não pode parar o serviço, jamais. Então, manifestação de opinião de estudantes, violando o direito dos outros estudantes, porque nenhum desses movimentos que invadiu a escola, houve assembleia na escola para se decidir, nada disso. Foi um grupo de alunos que decidiu fazer aquilo por sua vontade, mesmo que a maioria dos outros estudantes não queira aquela invasão. Eles não estão respeitando nem o grupo deles. Invadem, e essa perspectiva de manifestação da opinião, invadindo prédios e impedindo serviços públicos, no caso da educação, isso é completamente ilegal. Completamente ilegal. Pois bem, metade dos promotores acha que não. Porque, na verdade, o que eu identifiquei? Já são autoridades do Ministério Público em que a lei não é o referencial supremo. O referencial supremo é a ideologia. Quem entendeu isso? Então você não tem a lei mais como parâmetro de aferição fundamental da sua função de juiz e procurador. Você olha para a ideologia. Então, se nós recorremos a tribunais, nós corremos o risco do tribunal dizer não, pode dar aula sobre sexualidade e erotizar as crianças. Nós corremos o risco de juízes em cortes superiores aprovarem esse absurdo. Por isso a minha orientação para as escolas e para os professores, porque tudo que eu expus aqui, gente, é para a defesa da educação, dos professores e da família e da criança. Todos estão sendo abalados e violados nos seus direitos, professores, família e alunos. O que eu proponho? Ação individual. Agora é família a família, cidade a cidade. Então vocês vão procurar o secretário de Educação, vocês vão conhecendo as leis, mas não é violação do direito fazer isso, secretária? Professor, mande um e-mail de volta, mas o artigo tal diz isso, secretária ou secretário. Vamos recorrer à cidadania, não há outro caminho. Eu acho temerário qualquer ação no topo, porque corremos o risco de ter a chancela da ilegalidade, porque as esferas de Brasília estão contaminadas. Não sei se ficou claro. Não, eu proponho a conscientização, sim, pastor Teles, a conscientização é longo prazo. O que eu proponho agora é ação judicial. É apresentar o professor, se você é pai e o seu filho vai vigiar na escola o material didático, vai vigiar o conteúdo do seu filho, conversa com ele como foi a aula, conversa com os amiguinhos. É fácil muitas vezes descobrir o que está acontecendo na escola do seu filho. Se tiver alguma coisa errada, leia nos professores que praticaram ilicitude. Não tem que conversar não. Agora, se não tem nada errado, seja preventivo. Vá na escola, abraça a escola e o professor, leve para ele o conhecimento das leis que você refletiu, para levar, para que muitos não têm essa formação, como eu estou dizendo. Muitos professores fazem isso por ignorância. Se eles souberem da lei, não vou fazer isso não. Então também é um dever preventivo nosso, de levar às escolas dos nossos filhos o conhecimento do que a Constituição fala, do que o Estatuto da Criança fala, o Código Penal. No alvo específico de proteger os nossos filhos e também os colegas dos nossos filhos, porque uma criança erotizada, erotiza todas da sala. É muito grave isso, você não dá o celular para o seu filho de 6 anos, mas os amiguinhos que têm celular mostram pornografia para ele. São duas escolas. Tem a escola do seu filho, onde ele tem aula. Ok, vamos cuidar dessa. Mas tem a segunda escola, a do recreio. A escola do recreio está provocando graves danos. Eu estou pegando meninas de 8 anos, a melhor escola de Brasília. A melhor escola de Brasília. R$4.000 por mês. A criança manda sexting de 8 anos, para os coleguinhas de 7, 8 anos. Mas ela não manda o corpo fotografado, ela introduz coisas no corpo. 8 anos de idade. Eu estou pegando meninas de 10 anos viciadas em pornografia. Filhas de autoridades do judiciário. O pai cuida da filha. Só que no recreio não tem como cuidar. Foi no recreio que ela viciou na pornografia. Por quê? WhatsApp. Os meninos fazem sexo e depois falam um para o outro. Passam um por outro as filmagens.
Então, muitas vezes a criança não tem o celular, mas está vendo pornografia no celular das amiguinhas, dos amiguinhos. Então é necessário que você tenha um olhar aberto e atento. Sobre pedagogia, gente, eu não falei para vocês, entra no meu Facebook, está lotado, mas está lá, você pode entrar. Guilherme Shelby. No Guilherme Shelby eu dou orientações pedagógicas. Agora, recentemente, um menino cometeu suicídio, enfim, está investigando. O menino estava na internet, na rede social com os amigos, e acabou morrendo por asfixia. Diante daquele caso de análise dele, eu postei 4 orientações para as famílias, diante das redes sociais. Estão lá no Facebook, leia. Foi uma coisa de 15 dias. Tem muita coisa lá sobre o abuso da festa do Halloween. Tem um monte de coisa lá acessível para vocês. Abuso psicológico. Não é? Boa noite, doutor Guilherme. Eu sou o João Guilherme. Queria te fazer uma pergunta, na verdade é uma orientação. Essa semana eu fiz uma filmagem, inclusive postei no meu Facebook. Eu moro em frente a uma escola e nessa escola, pelo menos no mínimo uma vez por semana, eles estão tocando funk e músicas sertanejas, músicas eletrônicas. E nessa semana eles chegaram ao ponto de fecharem as janelas com os panos escuros e a gente via até fumaça dessas de boates saindo pelo telhado da janela. E eu queria uma orientação para saber quais são os meus primeiros passos para que eu possa tomar uma atitude em relação a isso. Tá. Bom, eu não falei do projeto Infância Sem Pornografia, né? Eu trago para Rio Verde um projeto de lei. Eu vou deixar nas mãos dos organizadores, não vou mostrar aqui, é longo. Tá no Facebook, está lá, eu acho que 17 de outubro eu postei o projeto, você pode copiar, Infância Sem Pornografia. Eu fiz um resumo, eu fiz um modelo de projeto de lei, cada cidade vai ter que aprovar, viu? Rio Verde, Jaraguá, Jataí, Goiânia. Cada cidade vai ter que ter a aprovação de um projeto de lei próprio. O termo Infância Sem Pornografia tem por objetivo trazer um estudo de todas as leis que vigem na escola e que dizem respeito à pornografia, obscenidade e erotismo, inclusive nas músicas. Então esse projeto de lei já é uma resposta para o que você está querendo. Leia o projeto de lei, que você vai ter lá o fundamento legal para agir nesse caso real. Porque o objetivo do projeto de lei não é só ter uma lei nova no município, não. A lei tem que ser resultado de uma consciência, pastor Teles, exatamente. Através de iniciativa popular, você pode levar esse projeto para as igrejas, para as creches, para as escolas, para os empresários, para os empregados deles assinarem. É muito óbvio que uma criança não pode ser exposta à pornografia, não só em vídeos, como em música também. A mesma lei que proíbe o vídeo pornográfico também proíbe a música pornográfica. Então nós precisamos ter atenção para o fato de que viola os direitos da criança a apresentação de músicas de conteúdo pornográfico. E no projeto de lei está especificado o que é pornográfico de acordo com o Código Penal e com os tribunais. Eu não faço nada de novo. Eu repico, faço uma reprodução daquilo que as cortes decidiram sobre pornografia. E vou dar um exemplo para vocês. O STJ decidiu agora que a pornografia infantil não precisa nem ser nu. Não precisa ter nu de pessoas. Um caso de um pedófilo que foi pego com fotos onde se dava ênfase à região genital das crianças. Aí elas estavam vestidas. Mas a ministra Maria Tereza entendeu, não, o caráter é pornográfico, mesmo as crianças não estando nuas. Então, quando a gente começa a entender como os tribunais protegem a criança, você vai entender que é porque nós não estamos ouvindo a voz das cortes em Brasília, é uma contradição que eu estava falando, porque na defesa da criança, os tribunais são veementes. Eu vou dar um segundo exemplo para vocês entenderem. O STJ decidiu agora há 1 ano e meio, o pedófilo pegou a criança de 8 anos, levou a criança para o motel, não tocou nela. Colocou a criança numa cama e ele ficou em outra. Um homem de 40 com a criança de 8. Ela se despiu, ele também. Ele pediu que ela praticasse atos libidinosos, masturbação, e ele também. Essa foi a atitude dele. Pois o STJ entendeu estupro, 8 anos de prisão. Vocês estão entendendo o que as cortes estão falando sobre defesa da criança? Não houve toque, não houve corpo de delito, não houve penetração, não houve nem toque físico. Estupro. Então, quando a gente vê isso, o projeto de lei está falando só sobre isso. É um grito para que a gente diga, exerçam direitos pela infância,
porque se nós não exercermos, essas leis vão ser revogadas. Dr. Shelby, me chamo Carlos Marques. Nós estamos vendo diuturnamente o combate à pedofilia. E as pseudo-autoridades, que eu quero aqui chamar, porque há um contrassenso entre o que estabelece o governo e o que faz contumazmente os desgovernos, imprime material. Afinal, nós estamos enxugando gelo? Ou isso certamente vai surtir efeito na sociedade? Porque a polícia prende o pedófilo que invade o computador de uma criança e imprime milhares de besteira e publica. Do outro lado, o desgoverno, porque nós não temos governo no país, infelizmente, nós vivemos um desgoverno, um desmando, imprime essas cartilhas que é uma aberração. Afinal, vivemos o enxugar gelo? Qual a opinião do senhor? Foi um sono muito demorado, né? Dormimos. A sociedade civil dormiu, as igrejas dormiram. É um tempo perdido, né? Eles estão de forma assintosa há uns 6 anos. A capa de 2015 revelou algo que já era público. Não é? O kit gay é de 2009, né? Já estamos com 7 anos. Eles deixaram público o que iam fazer. Eu quero parabenizar os pastores aqui presentes. Não sei se há padres também. Eu realmente teria dificuldade em imaginar um pastor de Brasília vindo a um evento sábado à noite sobre esse tema. Né? Brasília, talvez minha memória não esteja boa, né? Mas é difícil imaginar um pastor se mobilizando em Brasília para isso. Brasília é grande, né? Tem muitas igrejas lá, católicos e evangélicos. Eu quero trazer essa memória que realmente é assustador. A única instituição civil que cuida de famílias de forma efetiva, são as igrejas, porque as políticas públicas são para destruir as famílias. Tanto que no Plano Nacional de Direitos Humanos do governo Lula, estava expresso, destruir a família monogâmica. Lá ele colocou como alvo de política de governo, destruir a família, nas vestes da seguinte expressão: desconstrução da heteronormatividade. Eles são bons nisso. Eles roubam as palavras da gente. Entendeu? Desconstrução da heteronormatividade é destruir a família monogâmica. Está lá no plano PNDH 3, do último mês do governo do Lula, 2009. De modo que eu diria o seguinte: Schopenhauer, o filósofo alemão, ele tem uma expressão muito interessante. Não é animadora, né? Mas para o final da palestra, né? Ele diz o seguinte: a vida é uma guerra e nós vamos morrer de armas nas mãos. Isso aqui me anima. Olha, o outro lema que eu dou é o seguinte: eu sou uma formiguinha, mas a minha picada arde. Mexe comigo não. O que eu proponho dentro disso que você está dizendo é você olhar para suas mãos e pensar assim: que vidas eu alcanço? Pais e mães, se você olha para sua mão, com certeza você vê seus filhos menores, não é? Os professores veem quem nas suas mãos? Alunos, além dos filhos. Pastores, você consegue olhar para suas mãos? Que crianças vocês conseguem ver? Talvez as crianças da sua igreja, não é? Então eu quero que você concentre nas vidas que estão ao alcance da sua mão, entende? Vocês não vão alcançar Nepal, não vão alcançar Paris. Triste, né? Mas alcançam Rio Verde, alcançam Jataí, que eu sei que tem gente aqui de Jataí, né? Alcançam outras cidades. Então você alcança vidas, se concentre nisso. Eu estou dedicado ao Pedro e a Maria Clara, meus filhos. Eu venho aqui por eles, porque vai que eles vão conhecer alguém de Rio Verde, né? Eu quero que as crianças de Rio Verde estejam bem, né? E a gente tem que pensar assim, tem que abraçar o mundo. Então comece abraçando seus filhos, seus alunos. Eu sei que Brasília é desanimador, mas temos gente boa lá também. Então vamos pensar de uma maneira construtiva. Aqui eu pegava só 1/3 para transformar Rio Verde. Tem gente demais. Aqui é um exército inigualável. Nunca imaginei isso aqui. Não imagino isso aqui. Eu não tive isso em outra cidade, sinceramente. Então nós temos aqui um momento de reflexão.
não vamos nos desanimar com Brasília. Mas se você pegar esse material didático, pega um advogado. Tem advogado aqui, gente? Advogado vai ficar rico, hein? Não, tem 3. Não, os 3 vão ficar ricos. Os advogados, precisamos achar bons advogados, militantes, viu? Na área criminal, na área civil. Tá certo? Para que vocês assessorem as famílias. Igrejas, vocês podem reunir as famílias, pegar os advogados e fazer um treinamento mesmo, para que os advogados estejam a postos. Quando vier uma dúvida, vamos ao advogado, é prova. O advogado sabe muito bem, justiça especial de pequenas causas. É a justiça rápida, gente. Você sabe que justiça especial de pequenas causas não precisa nem de advogado. Eu estou fazendo agora, não fiquem com raiva, tá, queridos? Eu estou fazendo um modelo, eu estou tão assim, agora é tudo ou nada. Eu estou fazendo um modelo de petição para processar Globo, SBT. E você vai processar, eu vou dar um modelinho de grátis. Não, você vai primeiro, olha só, qual vai ser a lógica? Preste atenção. O modelinho é o seguinte, eu estou sem tempo de ver a normatização do Ministério da Justiça sobre classificação indicativa, mas eu vou ver isso esse ano. Se eu não fizer isso, eu morro. Desculpa, não é morro, não, mas enfim, é figura de linguagem, viu, Deus? Porque você tem que pegar um fato concreto, o programa específico que viola a norma de classificação indicativa, porque é um referencial absoluto. Está no Ministério da Justiça, a portaria está lá. E aí você tem que pegar uma cena de erotismo, uma cena de pornografia, tem um conceito legal. Por isso tem que ler o material, gente, para saber distinguir pornografia de erotismo, de obscenidade, para que a gente saiba distinguir legalmente o que é e o que não é. Eu posso não gostar, mas é legal. Então a lógica é conhecer isso, e quando houver um fato concreto, você tendo filho menor, tem que ter um filho menor. Você não pode processar como adulto. Mas você com um filho menor, e estava assistindo, tentei isso, viu, gente? Aí o que você vai fazer? Você vai registrar, porque fica registrado o programa que passou aquela hora, a cena, e eu vou dar a petição, você só vai se reportar aquilo, alegando o caráter pornográfico, que é jurídico legal. Você tem um filho menor? Tem, está aqui. Você entra com a ação de danos morais contra a Globo, o SBT, Bandeirantes. Mas é um processo cuidadoso, não é assim largado não. Eles vão ter que contratar um advogado, você não precisa. Até 20 salários mínimos, a lei diz, se o pedido de condenação, 20 vezes o salário mínimo dá quanto? Se o pedido de reparação de dano moral for até 17 mil reais, você mesmo preenche. E eu vou te dar um modelo prontinho, só para preencher com os fatos e o seu nome. Os fatos você que tem que se incumbir. E aí você entra na vara da Justiça Especial de Pequenas Causas. O problema é, se você fizer uma entrada mal feita, você pode ter que pagar por isso. Por isso que é bom ter um advogado, pelo menos nos dando uma orientação. Então eu não proponho que você faça isso assim, sem a visão do advogado. Porque tem a multa. Pode ser visto como uma ação de má-fé, litigante de má-fé. Então não, vocês têm que ter um cuidado, eu vou alertar tudo isso. Mas o meu objetivo é dar modelos e inspirar você, não de forma louca, mas de forma organizada, a buscar a responsabilização de quem viola os direitos da criança na mídia e nas músicas, que também você pode exigir, inclusive com a argumentação que eu dou aqui. Então é cidade a cidade a batalha, gente. Rio Verde é Rio Verde, Tumbiara é Tumbiara. Se preocupa aqui com a sua cidade. Boa noite, doutor. Meu nome é Mirela, sou psicóloga também. E no mês de agosto, eu e mais 2 colegas, nós desenvolvemos um projeto com palestra de prevenção de abuso sexual nas escolas municipais. Fizemos em uma escola, foi muito satisfatório, tivemos 2 revelações de crianças que estavam sendo abusadas. Diante do exposto do senhor, é preciso comunicar à família acerca desse tipo de projeto, dessas palestras, no caso. E se essas crianças estiverem sendo abusadas em casa, como que vai ser? Vai vir a negativa, e aí? Tá. Veja, a prevenção do abuso sexual
pode ser feita claramente de uma forma que não trabalhe nenhum tema sexual. Tá? Então, você tem a capacidade de trabalhar o corpo da criança de uma maneira lúdica e dentro dos limites legais. Não precisa pedir autorização para a família. Agora, se você vai trabalhar, não é? Questão sobre sexo anal, sobre transexualidade, sobre prostituição, sobre bissexualidade, e eu enumero os casos, que são do materiais didáticos, paradidáticos, cartilhas da educação, preste atenção. Sua filha vai tomar vacina, vá com ela até o fim. Não deixe ela com agente de saúde, viu? É um perigo. Diretora de uma escola católica deixou que a saúde de Brasília fosse aplicar a vacina, né? Nas meninas de 10 aninhos. As meninas saíram com uma cartilha de educação, pênis ereto e como colocar camisinha. Meninas de 10 anos. É prova de crime aquilo. É cena pornográfica. Entende isso? Então a saúde foi contaminada, a assistência social foi muito contaminada, direitos humanos, pelo amor de Deus. Os pedófilos dizem defender os direitos humanos das crianças. Querem manter sexo com ela. É um das cláusulas de direitos humanos que eles alegam, é que um direito fundamental da criança é manter relação sexual com adulto. O MEC diz, eu não mostrei aqui, mas o MEC diz que criança tem direito ao prazer sexual. Criança. Então veja, o projeto de vocês tem que ser analisado do ponto de vista legal, para você ficar bem tranquilinha. Pode sim dar prevenção, tá? Pode trabalhar, desde que você tenha um cuidado de não trabalhar a sexualidade. E é totalmente viável, tá? Você trabalhar a prevenção do abuso sexual sem falar de sexualidade. Deu para entender, não? É complexo isso, mas... Agora, se você vai trabalhar conceitos da sexualidade, tem que falar para a família. Eu estava numa palestra em São Paulo para promotores de justiça de São Paulo. Uma das promotoras bem ativas do ponto de vista socialista, ela estava revoltada com a minha palestra, essa palestra. A certa altura eu perguntei para ela, você tem filhos? Ela falou, sim, tenho 2 meninas, uma de 8 e uma de 10. Você concorda que o professor decida o dia, a hora e o tema de sexualidade para falar com a sua filha? Não! Só para o filho dos outros, né? Aí eu não falei isso, né? Só eu morrer lá, né? Mas é isso que está acontecendo. Para os filhos deles, não. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque o pai, sim... eu tenho um relato agora de uma moça, e ela teve a aula com a Marta Suplicy, há 25 anos atrás, em Brasília. Foi no shopping, e a Marta Suplicy deu a aula. Eu também não sei qual foi a aula, eu não posso criticar, viu? Eu posso dar o relato dessa moça. E ela comenta que a Suplicy falou de tudo. E ela, quando menina, percebeu, depois daquela aula, os meninos ficaram erotizados, e as meninas também. Não sei se foi a aula, mas foi depois. Então, quando você expõe temas, tem meninas de 10 anos e meninos de 10 anos que nunca beijaram, nem sabem o que é beijar. Tem meninos de 10 anos e meninas de 10 anos que já transaram. Eu já fui ao Acre e saí de lá com a professora chorando, a diretora da escola chorando. Todas as alunas com mais de 10 anos já tinham transado. A erotização é total. Eu fui a Patrocínio, em Minas Gerais, ao mesmo relato. Patrocínio, cidade do interior. Então o que está acontecendo com a infância é uma erotização profunda, a gente não imagina. A gente não está imaginando o que está acontecendo com as crianças. Então esse processo é um processo que tem que ser agora como é. Para qual das crianças nós vamos falar? Para de 10 anos que nunca beijou ou para de 10 anos que já transou? Para qual que vai ser a aula de educação sexual? Entende o problema? Então precisamos ativar as famílias, e agora eu quero deixar um último comentário, porque as famílias estão realmente num processo agudo de perecimento. Pais e mães abandonando filhos, pais e mães que não reconhecem a fragilidade dos filhos, deixam os filhos sem nenhum cuidado, pais e mães que não estão exercendo o papel de pai e mãe. Então a escola também sofre com isso. Os professores têm muita razão ao dizer, poxa, mas ninguém vai orientar se os pais não estão nem aí? Então nós vamos precisar, e quem vai cuidar de família? Eu acho igreja. Tem mais ninguém que cuida de família. E a igreja não está fazendo o seu papel.
Não estou falando das igrejas aqui não, estou falando como um todo. As igrejas não estão conscientes da importância de dar orientações cotidianas para as famílias, sobre sexualidade, sobre indisciplina dos filhos. Então, é um processo que envolve também a gente reconhecer meia culpa. Onde a gente está errando? É isso. Mais uma pergunta, doutor. Obrigada. Doutor Guilherme Scherbo, eu queria dizer que é um prazer reencontrá-lo. Acredito que o senhor não se lembra de mim, mas meu nome é Renata Dantas, sou promotora de justiça aqui de Rio Verde, mas fui promotora em Santo Antônio do Descoberto. E há 11 anos atrás o senhor atendeu um pedido meu e foi fazer um trabalho lá de combate à violência sexual contra crianças. Mais uma vez eu agradeço. Não sei se é possível, mas tentando complementar um pouco o que o senhor colocou, recentemente eu fui chamada numa escola particular para dar uma palestra para adolescentes, melhor, para os pais de adolescentes, e foram convidados cerca de 80 pais, e o tema era internet, drogas e responsabilidade. E o meu objetivo era exatamente falar desse uso da internet pelos jovens, sem os pais terem o conhecimento e fazerem o acompanhamento, o uso da droga lícita, muitas vezes com o apoio dos pais, e tratar da responsabilidade dos pais. Bom, de 80 pais, compareceram 10. Isso porque na primeira vez que eu fui, compareceu uma mãe. A escola ficou tão sem graça que pediu para que eu voltasse. Um mês depois, foi refeito o convite e compareceram 10 pais. E eu acho que isso é um retrato do problema que nós estamos enfrentando. A família hoje tem entregue o cuidado dos filhos para a escola e para o Estado. Nós temos que resgatar isso. E uma coisa que vocês colocaram, né, da questão de não ter esse apoio das autoridades, eu acho que é o momento de não se buscar mais o apoio das autoridades. Nós temos esse poder. Como o senhor colocou, permanecemos dormindo por muito tempo, talvez acreditando que alguém faria por nós. Não precisamos esperar que ninguém faça por nós. Não vai ser o Ministério Público, não vai ser o Judiciário, não vai ser o Poder Legislativo. Nós, pais, temos que assumir esse papel. Cada um dos cidadãos. Obrigada. Olha que quantos anos atrás? Foi 11 anos, meu Deus. Olha que alegria, uma promotora de justiça é meu sonho de... Pensa em influenciar uma promotora, um promotor. Eu falei para os colegas desse grupo, não falei não, eu acabei não mandando a mensagem, eu escrevi a mensagem todinha, que o que eu desejo é auxiliar os promotores. É o meu desejo assim, maior, mais profundo, porque o promotor de justiça, ele governa uma cidade, no bom sentido, dando limites aos governantes, à sociedade. Eu lembro quando eu era promotor da infância, procurador da República, eu lembro o Fernando Henrique falando, poxa, esse procurador não para de me processar, 60 ações. Eu fui processado por partidos políticos, eu fui processado por senadores, ministros, vocês não sabem o que é. Eu sou um servidor público, gente. Coitado de mim. Povero di me, como fala italiano. Porque eu tenho que contratar advogado, eu parei de trabalhar para responder às ações, ministro, escritório de advocacia me processando, mas eu tenho uma alegria, me sentar na frente de um senador, de um presidente da República, e a minha alegria é a seguinte, poxa, estamos iguais, né? Você tem todo o seu poder, mas eu tenho o meu também. E exercer isso com amor, com cuidado, né? Então eu digo assim, um promotor, saber que a senhora promotora está aqui, me deu uma alegria tão grande, sabendo que o promotor, ele é gente como a gente, ele não é um super-homem, uma mulher maravilha, não, e que a gente tem que cuidar dele. A gente fica achando que o promotor, não, nós é que temos que cuidar dele, é interesse nosso. Eu falo para as igrejas, cuida do promotor da cidade, porque esse promotor aqui, a promotora de justiça, essa promotora é que vai decidir a justiça da cidade. Então também tem esse recado muito feliz, diz assim, eu não esperava um promotor de justiça na minha palestra, é raríssimo, mas eu fico feliz, assim, talvez a terceira vez nesses 25 anos. Então, prazer muito grande. Obrigado.
Olá, hoje nós estamos em Rio Verde com o palestrante Dr. Guilherme Schelber, procurador da República. Ele está aqui palestrando hoje. Qual a importância dessa palestra na cidade de Rio Verde, doutor? A grande importância é que a sociedade civil, as autoridades, promotores, professores, diretores de escola e a sociedade civil, famílias, vieram e tiveram a oportunidade de compartilhar a cidadania que deve ser resgatada no sistema de educação, nas escolas, creches, a cidadania que deve ser resgatada nas famílias, do respeito aos direitos da criança, sua fragilidade psicológica e o seu direito constitucional de ser respeitada como pessoa em desenvolvimento, não como adulto pequeno. O senhor tem andado por vários lugares, a gente tem acompanhado, né, palestrando. Qual a dificuldade hoje da família que encontra na atualidade? A novidade é que agora políticas públicas na educação e na saúde violam os direitos fundamentais da criança e da família. Antes eram abusadores, pedófilos. Agora, além desses abusadores e pedófilos, nós temos políticas públicas que apresentam temas da sexualidade adulta para crianças de 6 e 8 anos de idade. Ou seja, temas como bissexualidade, prostituição, transexualidade são apresentados a crianças em creches, em ensino infantil, em ensino fundamental. E essas crianças estão sendo erotizadas, porque a mera informação, contemplando, por exemplo, temas como sexo anal ou bissexualidade, corrompe a criança, porque como ser frágil psicologicamente, ela não tem como lidar com essa informação. E ao ser informada dessas circunstâncias sexuais adultas, ela é corrompida na sua dignidade. E isso a lei é clara, né? Qual o senhor abordou aqui hoje na palestra, a lei realmente ela fala sobre isso. A lei e a Constituição são claras, porém, tanto a educação, quanto os professores, quanto as famílias, desconhecem as normas constitucionais, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil, o Código Penal. O desconhecimento da lei tem levado à violação dos direitos da criança em escolas, em salas de aula. O senhor, como formador de opinião e várias pessoas também que esteve aqui hoje, aprendeu nessa palestra, qual que é o conselho que o senhor deixa para aplicar hoje, no dia de hoje, isso? A proposta é, através do respeito às leis e à Constituição, nós fazermos a união família, professores, para que salas de aula se tornem um local onde a Constituição e as leis sejam respeitadas. Para encerrar, né, o senhor vai estar, às vezes, voltando ainda na cidade de Rio Verde, que o pessoal realmente comentou, todo mundo gostou. Fizer essas considerações finais. Olha, é um prazer estar aqui, servindo a essa cidade, Rio Verde e região. E eu gostaria que nós tivéssemos amor pelas crianças, amor pelos professores, amor pelas famílias. Esse é o meu recado. Um forte abraço. Essa palestra do Dr. Guilherme Schelber, ela trouxe luz ao entendimento de todos os que aqui vieram. E a conclusão, o resumo de tudo, é que pesa agora sobre nós uma responsabilidade pelo fato de que nós tivemos o conhecimento do quão importante é a participação dos líderes de comunidade, da sociedade em geral, a favor da infância, a favor da criança. Muitas vezes nós delegamos às escolas um dever, um direito que é nosso. Então nós entendemos a importância de nós, pais, a família como célula mãe da sociedade, assumir o seu papel e não delegar a terceiros a educação dos filhos, principalmente no quesito sexualidade. Pastor, hoje o título da palestra, Por uma Infância Protegida. Fala um pouquinho sobre esse título. Nos dias de hoje, o que nós temos visto são as crianças sendo atacadas por ideologias que muitas vezes totalmente desligadas da verdade, porque são ideologias criadas por mentes totalmente descompromissadas com a palavra de Deus. Então, a infância precisa ser protegida. E o primeiro passo dessa proteção é a própria casa, a própria família. E entendemos que o papel da família é fundamental na educação dos filhos, em todos os sentidos. Saímos daqui conhecendo um pouco mais sobre a ideologia de gênero e também com um aprendizado, uma bagagem realmente forte, né? Isso, para mim, esse encontro aqui com o Dr. Guilherme Schelber só serviu para que eu entendesse que eu estou muito aquém do meu dever. E como ele disse, as igrejas evangélicas dormiram e dormiram muito. E por conta disso agora nós estamos aí na emergência, né?
tendo que fazer um trabalho a curto prazo que deveria ter sido feito há décadas atrás. Infelizmente, as igrejas precisam melhorar, os pastores têm que dormir menos, acordar mais cedo e se preocupar mais com a educação e com a família. Para resumir essa palestra em uma frase, qual que o senhor deixaria? Pastores evangélicos, é hora da gente despertar para a verdade. O comodismo e a zona de conforto até agrada, mas não muda o mundo. É preciso que nós saiamos do silêncio e passamos a bradar uma voz que clama no deserto em prol das nossas crianças que estão muitas vezes em locais perigosos, onde as pessoas se aproveitam da fragilidade das crianças para poder levá-las a um mau caminho. Então os pastores, o meu chamamento para que possamos juntos trabalhar por essa cidade e pelas crianças de Rio Verde.